Olá, eu sou a Maria Eduarda Magalhães e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia científica. Eu e o João somos integrantes do PET de Telestomatologia da Universidade Federal de Alfenas. Para iniciar, vou falar um pouco sobre a introdução, que, embora seja apresentada como a primeira parte do trabalho, costuma ser uma das últimas a ser elaborada. Afinal, é nela que reunimos os elementos das demais sessões, como referencial teórico, os objetivos, a metodologia e a conclusão. A justificativa é normalmente a primeira parte a ser feita, já que é nela que respondemos a pergunta por que o estudo está sendo realizado. Explica a relevância do tema e a contribuição que a pesquisa trará para a área de conhecimento ou para a prática profissional. Mostra o impacto esperado e os benefícios que o trabalho oferece. Os objetivos, eles são divididos entre objetivo geral e objetivos específicos. O objetivo geral é o norte da pesquisa, é a partir dele que definimos exatamente o que pretendemos responder com o nosso trabalho. Já os objetivos específicos servem para delimitar a pesquisa, indicam os aspectos específicos que serão investigados para responder à pergunta central, tornando clara a execução do estudo e o alcance do objetivo geral. O referencial teórico é normalmente a maior parte do trabalho, já que é nele em que vamos desenvolver o tema, definir os tópicos principais e buscar na literatura referências que sustentem e enriqueçam os pontos relevantes para o estudo. A partir de agora, o João tomará posse da apresentação. Nessa parte do texto, basicamente será escrito como que foi realizado o seu trabalho. Então, tem informações de qual tipo de estudo você selecionou, se for uma revisão integrativa, se for uma revisão sistemática, até um estudo populacional ou um ensaio clínico, enfim, tem várias opções e você precisa definir qual que é o tipo de estudo. Além disso, tem que ser citado a maneira como você fez a pesquisa, então quais foram as bases de dados utilizadas, quais foram os descritores ou palavras-chave utilizados na hora da pesquisa, se utilizou o operador booleano, tem que citar qual que foi, se foi o AND, se foi o NOT. Além disso, quando você faz essa pesquisa inicial, você precisa agora fazer a seleção desses estudos, desses artigos. Então, na seleção, você precisa ter critérios de inclusão e exclusão para obter um resultado final dessa sua pesquisa, que será o objeto de análise do estudo. Nessa parte do texto, basicamente será escrito. Essa tabela traz justamente a diversidade de estudos que podem ser realizados. Dentro da revisão de literatura, tem a sistemática, a integrativa, a narrativa, estudos populacionais. Existem os qualitativos e os quantitativos. E por que isso é importante? Porque cada um desse tipo de estudo vai ter uma diretriz, vai ter certas normas para nortear a sua construção. A revisão sistemática, por exemplo, exige o quê? Exige o prisma, que é uma diretriz específica para a revisão sistemática, com a qual ela vai trazer toda a estrutura de construção do seu trabalho. Se for um ensaio clínico, por outro lado, exige o quê? Exige que haja a análise do comitê de ética para que aconteça a sua construção. Essa tabela traz justamente a diversidade de... Já nesse outro slide, é basicamente a simplificação das bases de dados, a princípio, né? Então, você tem o PubMed, Lilacs, Google Scholar. Além disso, tem também o UpToDate, que funciona como uma plataforma voltada para a área da medicina, na área da saúde. Em palavras-chave, é muito utilizado o site DEX, que é Descritores em Ciências da Saúde. Você coloca o termo que você quer, faz a pesquisa e ele traz esse termo como um descritor. Então, tem esse descritor no idioma português, no inglês, espanhol. Então, você olha lá, faz a sua pesquisa, procura esse descritor e utiliza na hora de fazer a pesquisa nas bases de dados. Critério de seleção, tipo de trabalho, o ano de publicação, se foi na última década, foi nos últimos 5 anos. Diretrizes específicas, como eu falei, depende do tipo de trabalho. Já nesse outro slide, é basicamente, na parte dos resultados, aqui, como o próprio nome sugere, é basicamente os resultados que você encontrou na sua pesquisa. Então, você vai fazer a leitura dos artigos e vai saber o que cada um fala. Então, se o artigo A está falando que acontece isso, aquilo lá, você vai ter isso como um resultado. E aqui nessa parte é até interessante você trazer uma tabela, justamente fazendo a comparação dos achados dos artigos.
Então, o artigo A fala isso, aquilo lá, o artigo B fala esse, aqui, outro, o artigo C mais isso e aquilo lá. Então, além de você fazer um texto corrido, é até interessante trazer uma tabela para ilustrar, deixar aquilo ali mais visual, essa comparação dos resultados. Lembrando que toda a elaboração dos resultados precisa ser referenciada. Então, cada informação que você falar precisa estar com uma referência do artigo que foi encontrado. Na parte dos resultados, aqui, como o próprio nome, na discussão, você vai fazer a articulação das informações que você encontrou nos resultados. Então, nos resultados, você traz informação, entre aspas, crua. Já na discussão, você vai fazer uma articulação. Então, o artigo A fala isso, aquilo lá. O B vai falar isso. Então, você pode fazer essa articulação. Você pode trazer informações que são complementares, informações que se contrapõem, mas sempre trazendo de uma maneira que tenha lógica. Então, sempre fazendo uma construção coerente, pautada nas referências que você utilizou. Então, da mesma forma também que nos resultados as informações estão referenciadas, na discussão também é necessário que estejam referenciadas, para saber qual estudo, qual autor trouxe tal informação. Você basicamente vai fazer uma articulação dessas informações. Na discussão, a conclusão, também como o próprio nome sugere, você vai concluir o seu trabalho. Então, tudo aquilo que foi dito nos resultados, tudo que foi articulado na discussão, precisa ser concluído. E na conclusão, você vai trazer a sua opinião, uma opinião pautada nas suas referências, porém você não precisa citá-las. É uma opinião pautada nas referências, mas sem a citação daquelas referências que foram utilizadas. Além disso, deve-se responder ao objetivo que foi estabelecido como objetivo geral. Então, o que está lá, você precisa responder agora na conclusão. Se essa resposta, sendo a favor ou contra, ela precisa existir. Então, nem sempre na sua construção você vai encontrar informações que sejam a favor do seu objetivo, que por vezes pode ser uma informação contra, mas você precisa respondê-lo através da opinião pautada nas referências utilizadas. A conclusão, também como o próprio nome sugere, nas referências você vai fazer uma listagem de tudo que você utilizou para construir o seu trabalho. Não da maneira como você elaborou, mas o que você utilizou para servir de base. Então, se você utilizou livros, se você utilizou algum site, se você utilizou artigos, quais foram esses artigos. Então, sempre lembrar de colocar as referências, as fontes que você utilizou e lembrar que cada tipo de fonte exige um padrão de como você vai referenciar. Então, se for um artigo, existe uma forma. Se for um livro, vai ser outra. Site, da mesma forma, vai ser outro tipo de escrita, de referenciamento. Lembrar que existem normas no Brasil, por exemplo, da ABNT, que regulam a padronização das referências. Mas existem outros padrões também, como o padrão Vancouver. Lembrar que isso depende da finalidade do seu trabalho. Nas referências, os anexos não necessariamente compõem uma parte crucial do seu trabalho, mas eles surgem para enriquecê-los. Então, como aquilo foi explicado lá na parte dos resultados, você trazer uma tabela para ilustrar justamente aquela comparação de resultados encontrados, aquilo ali atrai, torna atrativo o seu trabalho, deixa até mais interessante. No referencial teórico, por exemplo, se você falou sobre interação moleculares, então faça uma figura trazendo essas interações moleculares. Na parte da discussão, se você quiser trazer um gráfico mostrando sobre a porcentagem de determinada coisa. Então, são anexos, são tabelas, figuras, gráficos, que não são parte crucial, parte importante no sentido de estrutura, mas eles surgem como uma estratégia de enriquecimento do seu trabalho. Os anexos não necessariamente... Mas e aí, foi explicado tudo isso, como você deve estruturar, como você deve realizar o seu trabalho, mas como que é feito na prática. Na prática, basicamente vai funcionar como? Você vai definir qual tipo de estudo você quer, desde uma revisão integrativa, sistemática, enfim.
vai definir qual é o objetivo geral do seu trabalho e vai partir para a pesquisa, que é feito como? Através do que foi ensinado na parte de material e métodos. Você vai abrir a base de dados, vai colocar os descritores, vai fazer a pesquisa, vai utilizar o operador booleano, seja o AND, o NOT ou o OR. Você vai pesquisar, você vai ter um resultado inicial, você vai fazer a seleção, incluindo e excluindo artigos. Você vai ter, por fim, o objeto de análise do seu estudo e você vai depois analisar para fazer o quê? Para construir os resultados, a discussão e a conclusão. Mas e aí, foi explicado tudo isso, como você deve estruturar? Como que faz na prática? Primeiro você precisa definir qual a base de dados que você vai utilizar. Estou selecionando aqui o PubMed, abre aqui o site, coloco em pesquisa avançada e já aparece para mim a opção de qual operador booleano eu quero utilizar. Como foi citado anteriormente, o AND ele vai fazer a pesquisa de artigos que trazem as palavras-chave que você utilizou, apresentando todas elas. Se for o OR, vai ser uma palavra-chave ou a outra palavra-chave. E o NOT é quando você não quer artigos que apresentam as palavras-chave ao mesmo tempo. Então você precisa definir isso para poder fazer a sua pesquisa. Agora que eu decidi qual que é a base de dados que eu vou utilizar, eu preciso das palavras-chave. Então eu venho aqui, abro o DEX. Vou escolher, por exemplo, saúde digital. E aqui aparecem os termos, os descritores. Então tem o descritor em português e em outros idiomas. Como a gente está utilizando uma base de dados que tem a maioria dos artigos são publicados em inglês, então é preferencial que você utilize o descritor em inglês. Coloco o descritor, adicionar. Agora eu venho atrás de outro descritor, informação. Aí tem informação nutricional, desinformação, gestão de informação, assimetria. Vou selecionar informação pública. Então seleciono aqui. Coloco para adicionar novamente e coloco para procurar. A princípio, nessa primeira pesquisa, eu obtive o quê? Um resultado de 1.537 artigos. Esses artigos eles estão apresentando as duas palavras-chave que eu utilizei, os dois descritores. Só que eu preciso agora fazer uma seleção. Então isso é baseado no quê? Baseado nos critérios de inclusão e de exclusão que você vai utilizar. Se eu quero artigos publicados a partir de 2020, por exemplo, coloco aqui nessa linha do tempo, então eu vou ter um novo resultado. Agora eu tenho 1.289 artigos que foram publicados de 2020 a 2026, que inclui os dois termos que eu quero na minha pesquisa, que é saúde digital e informação pública. Fiz isso, eu vou fazer agora o quê? Uma triagem dos artigos. Então vou colocar aqui. Selecionei esse artigo aqui. A princípio, eu vou ter o quê? Eu vou ter só a presença do resumo desse artigo. Então eu preciso acessar o texto completo. Acessando o texto completo, o artigo completo, não vai ter somente o resumo, né, que é o abstract. Você tem as outras partes, tem introdução, material e métodos, os objetivos, resultados, enfim. E é justamente esse link aqui que você vai utilizar para colocar na sua referência. E isso serve até também para ser um critério de inclusão. Então, na sua metodologia, você vai incluir artigos que apresentam nas bases de dados, eles se apresentam na sua íntegra. Então, na sua
você consegue ter um acesso gratuito e completo desse artigo. Como que faz na prática? Primeiro você... Esse foi a nossa apresentação sobre metodologia científica. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido como construir, como elaborar o seu trabalho. E caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o pessoal do PET através do Instagram ou pode ser aqui mesmo pelos comentários do canal do YouTube. E agradeço pela atenção. Muito obrigado. Até mais. Esse foi a nossa apresentação sobre